Essa audiência que teve aqui hoje, com a participação, inclusive, do secretário, ela é muito importante porque vários colegas, inclusive, colocaram a necessidade da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros participarem desse PL. E aí eu fiz um estudo, coronel, somente aqui da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal. Porque muito tem se falado, senhor relator, sobre questão de impacto financeiro, o que isso seria. Mas há uma contrapartida também a ser, né, aí custeada com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de todo o Brasil. E por muitas vezes a gente não percebe que o governo não fala, não coloca isso com clareza. Mas eu trouxe isso aqui em dados para vocês terem noção do que significa se a nossa Polícia Militar e o nosso Corpo de Bombeiros do Distrito Federal participarem desse projeto, o que significaria em economia aos cofres públicos. Nos primeiros 2 anos, senhor relator, nós teríamos 6 bilhões de economia no orçamento. Por quê? Porque eles vão ter que cumprir 2 anos a mais. Então, eles não estarão na inatividade, estarão contribuindo ainda. Então, só de impacto financeiro a mais positivo, nós teríamos 6 bilhões. Nos 4 anos, 12 bilhões. E eu trouxe essa pequena amostra aqui do Distrito Federal para ver que tem uma contrapartida também a ser, né, custeada pela nossa força policial. Isso está sendo discutido aqui. Mas o que isso significaria na prática? Não há de se falar só, não, nós não temos condição de inserir as forças policiais porque a gente não tem orçamento para isso. Ora, se há uma economia clara, com uma simples conta aqui do Distrito Federal, então a gente precisa de trazer também para essa comissão, e essa seria uma sugestão nossa, analistas, auditores financeiros. E aí a fala da nossa auditora, da doutora Maria Lúcia, ela se diz verdadeira se você olhar a Previdência nos 3 pontos. A Previdência, ela fala de previdência, ela fala de assistência e ela fala de saúde. E nós temos algo que custeia tudo isso. Se aquilo que nós tivéssemos no custeio tivesse pagando somente a Previdência, nós teríamos dinheiro de sobra. O problema é que, além de dividir o dinheiro que vem para a Previdência, para a assistência e para a saúde, a gente tem as famosas DRUs, que retiram também o dinheiro da Previdência. Então, por muitas vezes, o que é verdade? Está faltando dinheiro ou não está? Nós temos 2 verdades, depende do ponto de vista de onde que você olha. Se você olhar só o custeio da Previdência, realmente ela está deficitária, mas ela começa a ficar deficitária nos 2 últimos anos. Agora, tivemos a necessidade da reforma? Tivemos, a população está envelhecendo mais tarde, está morrendo mais tarde, então a gente tinha, sim, a necessidade de se fazer uma reforma. Então, quando a gente coloca aqui, né, nesse PL, a importância de estar discutindo as forças policiais, as forças de segurança, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, há também, por parte né, dessas corporações, um preço também a ser pago, porque eles não vão aposentar como eles aposentavam. Porque o que tem sido falado aqui nessa comissão, que aquilo que for de benefício para as Forças Armadas, serão para as Forças Armadas, e aquilo também que for de contrapartida, será de contrapartida. Então, a gente precisa de colocar isso com muita clareza para as forças de segurança, para a gente entender, né, e promover debates nesse sentido, como vocês têm feito, para a gente entender o que isso significa realmente no final. Quando a gente fala de pensão do Fundo de Saúde, nessa questão da economia, em 4 anos, a economia vai de 2 bilhões e 800 milhões. Por quê? Porque também, nessa questão de pensão, reduziu o valor também da pensão. Então, tem muitas coisas a serem, muitos itens a serem analisados. E aí, às vezes, a sociedade não entende por que essas forças de segurança precisam de ter um tratamento diferenciado, e elas precisam mesmo. Eu, inclusive, conversava com um colega que estava aqui do lado. Essas forças de segurança são baseadas na hierarquia, na disciplina. Para quê? Para você ter uma resposta rápida para a sociedade. Porque, senão, você não consegue controlar. Né? Onde todo mundo manda, ninguém manda. Então, alguns direitos, por exemplo, o cidadão ele pode ser sindicalizado, as forças de segurança não, filiação partidária não pode, greve não pode, dispensa para atividades classistas também não pode, Código Penal e Militar eles são julgados pelos 2, acesso à instituição por concurso, nos outros pode, o outro não pode, entendeu?
Abono permanência eles não têm, promoção garantidas não têm. Chega ao topo da carreira, é muito incerto, depende do plano de carreira de cada estado. A promoção também depende também de existência de vagas. Se ele exercer mandato eletivo, ele não pode voltar à corporação, né? Após aposentado, se ele for reconvocado, ele tem que trabalhar. Adicional noturno, ele não tem. Seguro-desemprego, ele não tem. FGTS não tem. Piso salarial não tem. Hora extra não tem. Trabalho não superior a 8 horas não tem. Jornada ininterrupta de 6 horas. O que eu estou lendo para vocês é direito que os civis têm e que essas forças militares não têm. Aviso prévio não tem. Seguro contra acidentes de trabalho não tem. Repouso semanal, preferencialmente aos domingos, também não tem. Por isso que nós precisamos de dar todo o suporte e um atendimento diferenciado para as forças de segurança. Não é privilégios, nós temos que combater, muitas vezes, as pessoas que atacam esse parlamento, que atacam o presidente, ou essa comissão, falando, nós estamos tratando de privilégios. Ora, quem não tem nem sequer seus direitos de cidadão assegurado na comissão, na Constituição, nós não estamos tratando aqui de privilégio de ninguém. Há um peso, sim, a ser pago por esses policiais, que por muitas vezes dão a vida. E aqui eu faço o registro, nós perdemos uma bombeira militar em trabalho, agora, nessa semana aqui no Distrito Federal. Então, assim, são pessoas que vão para as ruas e não sabem se voltam, deixou uma criança de 6 anos e outra de 4 anos. Então, a gente dá todo um atendimento diferenciado, a gente está fazendo justiça. Ninguém aqui, senhor relator, e a gente sabe do seu compromisso, porque já teve experiência à frente da Secretaria de Segurança, dos nossos relatores, do nosso presidente, do nosso vice-presidente. E quando, às vezes, eu tenho colocado também a questão da gente tratar com igualdade, a questão das reivindicações, que são legítimas, que chegam aqui a essa comissão, de ter oportunidade também dos graduados das forças também de segurança nacional, terem uma oportunidade também dentro dessa reestruturação de carreira. Eles não têm plano de salário, eles têm reestruturação de carreira. E tudo vai depender do que a gente votar aqui. Se a gente votar um projeto que não vai falar da possibilidade de reestruturação de carreira, esses homens e mulheres vão entrar nas corporações e vão sair sem nenhuma expectativa de crescimento. Por isso que é muito importante, quando a gente fala aqui das carreiras das forças militares e das carreiras de Força de Segurança Nacional, a gente tem uma previsão de reestruturação de carreira. E não tem nenhuma reestruturação de carreira que não prevê algum benefício para a base da carreira. A gente precisa de prever isso, né? Mesmo que a gente tenha que equilibrar um pouco essas forças dentro desse plano de reestruturação, que aqui nós não estamos falando de plano de carga e salário, eles não têm direito a isso, a nossa Constituição veda isso, nós estamos falando de plano de reestruturação. É isso que essa comissão debate, né? E quais seriam esses planos de reestruturação para as forças de segurança. Então, eu fiz questão de trazer esse esboço, um pequeno esboço, do que significa aqui no Distrito Federal, se a gente conseguir construir isso, porque também há algo a ser, né, dedicado também ao Brasil, porque está todo mundo abdicando, abrindo mão de alguma coisa, para que a gente tenha uma previdência saudável, para que a gente, né, não quebre o país no futuro, mas tem esses ângulos que precisam de ser também avaliados. E aí, presidente, eu fico ainda mais preocupada, porque se você for pegar todas as nossas contribuições, seja PIS, COFINS, folha de pagamento, todas essas contribuições têm uma previsão para a Previdência. Nós estamos discutindo agora a reforma tributária. Se a gente tirar tudo isso na reforma tributária, quem que vai custear a Previdência? Então, a gente tem que pensar isso também. Isso é uma reflexão que a gente precisa de fazer com cautela, porque hoje isso são rubricas, muitas vezes, carimbadas, que não tem como você fugir da Previdência. Se você joga tudo no bolo, você realmente não sabe o que é previdência, o que é assistência e o que é saúde, que hoje essas 3 áreas são custeadas praticamente com os mesmos impostos que caem nessas 3 áreas. Então, eu faço essa observação, eu sei do bom senso do nosso relator, eu sei do bom senso do nosso presidente, dos membros dessa comissão, para que a gente tente fazer um plano de carreiras aqui de reestruturação com maior equidade possível. E eu sempre falo, equidade não é querer para o soldado o mesmo soldo que vai ter o coronel, mas é ter a possibilidade dele crescer na carreira de alguma forma, para que ele tenha a possibilidade, expectativa de crescer. Então, eu faço esse registro, né, agradeço aqui a oportunidade, não vou nem usar meu tempo todo para deixar para os outros colegas também colocarem seu ponto de vista. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A senhora quer receber a farda aqui ou no outro dia?
A senhora está sabendo mais de Forças Armadas do que eu. Presidente, mas você sabe qual é... Eu não sei, mas que vai ser a farda perto de mim, Presidente, com muita honra eu receberia essa farda, né? Eu não consigo seguir para a carreira militar, mas a gente tem muito respeito. Uma nação soberana, ela tem que ter uma força de segurança forte, né? E uma segurança pública também tem que ter uma segurança pública respeitada. Obrigado, presidente.